Boa noite, Hope. Sejam todos bem-vindos. Nossa última mensagem da série Heróis da Fé. E eu quero nessa noite falar sobre convicções. E tenho certeza que vai ser um assunto muito interessante e importante para a nossa vida. Vamos nos basear um pouco na vida do apóstolo Paulo para falar sobre isso. Quero que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, logo no início do capítulo, e logo no início da carta, do versículo 8 ao 12. As convicções de um servo. Todos acharam? Podemos ler? Diz assim a palavra: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade, mediante o Evangelho. Para este Evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo seu amor, tua misericórdia. Obrigado pela oportunidade de te servir, de te honrar, pela oportunidade de estar aqui nessa noite, de poder cantar, adorar o teu nome, a oportunidade de contribuir para a tua obra, o teu reino aqui na terra. Obrigado por cada pessoa que está aqui nessa noite. Obrigado pela oportunidade que temos agora de meditar na tua palavra. Nos abençoe nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. E esta foi a segunda prisão que Paulo estava enfrentando. A primeira prisão, você pode ver lá no livro de Atos, que ele estava preso na sua residência e era guardado por soldados. E as pessoas podiam visitá-lo. E lá naquela prisão ele escreveu 4 cartas. Agora ele está preso num lugar terrível, que não é mais uma prisão residencial, num local que ele tem mais acesso. Agora ele realmente está preso numa prisão, num lugar terrível, que ele sabe, ele sabe que esses são os seus últimos dias. E a convicção de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, já começa aí, né? Você sabe o porquê está acontecendo algumas coisas na sua vida. E Paulo, então, nessas últimas palavras dele, ele escreveu essa carta. E essa é a última realmente, segundo todos os teólogos, é a última carta de Paulo. Então são as últimas palavras de um homem de Deus. E as últimas palavras, ele expressa as suas convicções.
Há nessa carta toda, há muitas convicções que Paulo passa para Timóteo. Ele está preso e ele tem um jovem. Timóteo é um jovem que foi discipulado por Paulo, a qual Paulo trabalhou na vida dele para que fosse um sucessor de Paulo. Então é um jovem pastor que precisa agora enfrentar um mundo que Paulo enfrentou. Precisa enfrentar a sociedade que odeia o crente, como Paulo. Precisa enfrentar o imperador romano, como Paulo está enfrentando, porque ele vai ser morto pelo Império Romano. Então esse jovem precisa enfrentar muitas coisas na vida, e Timóteo tinha algumas fraquezas, como todos nós temos. Só que essas fraquezas, elas podem até existir em nós, mas elas não podem nos derrotar. É por isso que Paulo, um homem maduro, um homem, já falar que é ancião naquela época, né? Imagina, hoje, 60 anos, né? Tá novo ainda. Não tá tão novo assim, né? Mas as pessoas hoje, 60 anos, você tá novão ainda, né? Não tá novo não. Naquela época, Paulo tinha 60, 65 anos, quando escreveu essa carta, estava preso, e ele já era um ancião. Naquela época não se vivia tanto como se vive hoje por causa da quantidade de doença. Mas ele está preso, é um homem ancião, é um homem experiente, e ele precisa falar para um jovem que está começando a carreira de pastor, que está começando a enfrentar os grandes desafios que é ser um pastor, que é ser um crente, que é ser um cristão nesse mundo, né? Só que Paulo sabe das fraquezas de Timóteo. Timóteo tinha algumas fraquezas espirituais. Timóteo tinha problema de saúde. Nós sabemos isso pelo decorrer das duas cartas que Paulo escreveu para ele. Timóteo lutava com a timidez, que não é fácil. Não pense que a timidez você vai, né? Coloca a mão em mim, faz uma oração e a timidez some, né? Não é fácil você estar em público falando. Você sabe que um dos maiores medos do ser humano, né? O Herbert outro dia falou aqui, né, Herbert? Um dos maiores medos do ser humano é falar em público. Quem sabia disso? Um dos maiores medos que a pessoa tem é de falar em público. Então essa timidez não sai do dia para a noite, não é um passe de mágica. Então Timóteo lutava com a timidez. E Timóteo lutava ainda com as questões emocionais. Não sei porquê. Talvez era magrelo, né? Talvez era gordo, talvez era muito alto, muito baixo, não sei, né? Talvez era porque a mãe dele era judia, o pai dele era grego, sofria preconceitos, bullying, né? Que hoje é o nome técnico, né? Para o bullying, né? Então Timóteo sofria com muitas coisas. E Paulo, nessa oportunidade, também faz questão de escrever para ele, não falando para ele assim: olha, eu sou perfeito, olha, eu sou um homem exemplar. Paulo não está falando isso. Paulo vai falar para ele de algumas convicções que ele tinha, e Paulo escreveu 13 cartas, né? Contando Hebreus, que foi dado a ele como autor, mas não foi ele o autor, mas ele escreveu mesmo 13 cartas. Então, nós sabemos um pouco mais da vida de Paulo, porque foi ele quem mais escreveu no Novo Testamento. Então, nós sabemos mais sobre a vida dele. E nós sabemos como foi a conversão de Paulo. Nós sabemos como que ele era. Mesmo assim, ele não se tornou um homem perfeito. Mas ele se tornou um homem cheio de convicções. E a fé faz isso conosco. A fé nos torna não pessoas perfeitas. A fé nos torna homens e mulheres cheios de convicções, mesmo sabendo que eu tenho problema de saúde. No caso de Timóteo, mesmo sabendo que eu tenho alguns problemas na minha timidez,
mesmo sabendo que eu tenho alguns problemas emocionais. A fé faz com que eu tenha convicções. Porque se você não tiver convicções, muitas vezes na vida, você não sai da cama. Se você não tiver convicções, você não vai querer ter filho, você não vai querer casar, você não vai querer. Isso é importante, ter convicções na vida é extremamente importante. Chega uma pessoa e fala: olha, o que você está planejando fazer na faculdade? A maioria dos jovens não sabem, porque eles não têm convicções em muitas coisas na vida ainda. Hoje nós, um pouquinho mais velhos, aqueles que estão um pouquinho mais velhos, né, lida com algumas coisas mais fácil, porque aprendeu no decorrer da vida, amadureceu, e as convicções ficaram mais fortes. Por isso que está aqui Paulo, mais velho, falando para um jovem que tinha idade para ser filho dele. E quando ele escreve para Timóteo, nesse texto aqui, só nesse texto aqui que nós lemos, nós podemos tirar e refletir sobre 3 convicções de Paulo. É claro que se não fôssemos pegar desde Romanos até Filemão, né, que é o que está no Novo Testamento, mas a última carta, na verdade, foi essa aqui que nós lemos. Mas se pegarmos tudo o que Paulo escreveu, daria para escrever um livro só sobre as convicções do apóstolo Paulo. Mas só nesse texto aqui, ele tem 3 convicções para Timóteo. E para nós nessa noite. Porque é muito ruim você se deparar com um cristão, falar com um cristão, e esse cristão não expressar nenhuma convicção a respeito do seu relacionamento com Jesus. Muitas pessoas vivem dizendo que são cristãs, mas parece que elas nunca viram, né, presenciaram, ouviram algo sobre Jesus. A primeira convicção que Paulo nesse texto fala para o jovem Timóteo, que ele precisava saber: você vai ser um pastor, você vai ser um bispo, você vai ser um diácono, você vai ser um voluntário na igreja, você vai ser um músico. Olha o Emerson aqui, na sua convicção tocando. Você vai ser um servo de Jesus. Se a pessoa não tiver convicção disso, ela não faz nada. Não faz nada para o reino de Deus. A primeira, então, convicção que Paulo fala para Timóteo que nós precisamos ter é: para que fui chamado? Para que fui chamado? Então Timóteo tinha que pensar nisso. Para que você foi chamado? Você foi chamado para ser pastor? Eu não posso fazer o que você tem que fazer, o que Deus chamou para você fazer. Eu não posso fazer. Paulo fez aquilo que Deus chamou para ele fazer. Só que ele não podia fazer o que Timóteo tinha que fazer. A primeira condição: para que eu fui chamado? Paulo tinha profunda convicção. Para que Jesus chamou ele? Ele diz no versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então nós temos que ter convicção de que nós somos salvos. E nós somos salvos porque Jesus nos chamou.
E Paulo tinha essa convicção. E Paulo tinha a convicção de que Jesus chamou ele para ser salvo e chamou ele para ser pregador, para ser um apóstolo, para ser um doutor dos gentios. O que era isso? Para ser um mestre que iria levar a palavra de Deus para as pessoas que não eram judias. Ele fala isso no versículo 11: fui designado por Jesus para ser um pregador, um apóstolo, um doutor dos gentios. O cristão precisa ter convicção de que é chamado. Porque se ele não tiver convicção de que ele é chamado, ele não é cristão. Como a pessoa pode ser alguma coisa se nem ela tem convicção de que ela é aquilo? Ele fala, olha, por causa disso, Timóteo, que eu estou sofrendo. Por que eu estou sofrendo? Porque ele estava preso. Porque eram os últimos dias de Paulo. Porque ele ia ser assassinado. Porque ele tinha convicção de que ele era chamado de Jesus. Porque na hora que uma pessoa era presa pelo Império Romano, ele tinha duas opções. Ou você nega Jesus na frente das autoridades, ou você fala assim, não, eu não vou negar a Jesus. E se você não negasse a Jesus, você seria morto. Você serviria de alimento para os leões nas arenas, no Coliseu Romano. Então você poderia falar, não, nem conheço Jesus, nunca ouvi falar de Jesus. A pessoa te liberava. Você vai lá diante das autoridades e reconhece isso. Você era liberado. Agora, se você falasse, não, Jesus é o meu Salvador, eu não vou queimar incenso para o imperador, porque todo mundo tinha que queimar incenso para o imperador, como um gesto de adorar o imperador romano. Então a pessoa tinha que negar isso e tinha que afirmar que ela era uma cristã, que ela não ia negar Jesus, ela negaria queimar incenso para o imperador. Então, Paulo está mostrando para o jovem que ele precisa ter convicção do seu chamado. Porque quando nós temos convicção do chamado, seja para o que for, eu sou um voluntário na Hope, você vai ser dedicado, e nada facilmente vai te fazer negar aquilo para o qual Deus te chamou. Então Paulo está falando assim, olha, e tem mais um detalhe. Por causa dessa convicção que eu tenho, eu não me envergonho. Eu não sou agente secreto. Foi isso que você falou domingo passado ou não? Eu não sou agente secreto. Eu não me envergonho de quem sou. Eu sou um cristão. Eu sou um apóstolo. Eu sou um mestre da palavra, né? Eu sou um chamado por Jesus. Eu não me envergonho. Não tenho vergonha disso. Porque quando Paulo escrevendo essa carta, lá no capítulo 4, você pode ir lá ler depois, ele vai falar para Timóteo que ele está sozinho agora. Agora é o momento que ele está sozinho. Não tem ninguém com ele. E ele cita um cara que era auxiliar dele, vamos dizer que era vamos falar, um obreiro, não sei qual era a função real de Demas, mas Paulo fala assim, Demas me abandonou, amando o presente século. Então Demas não tinha convicção do seu chamado. Ele viu que Paulo estava preso, ele viu que não tinha saída para Paulo, então provavelmente ele recuou e falou, não, eu não vou adiante disso. Se eu for adiante disso, eu vou morrer também. Então provavelmente Demas não tinha chamado, não era salvo, e não tinha convicção de nada disso. Então ele abandonou Paulo sozinho, e
foi para o mundo, voltou para o mundo, amando o presente século, né? E Paulo fala: não me envergonho de Jesus Cristo. Eu estou aqui preso por causa dele. Eu estou aqui preso porque ele me chamou. Eu estou aqui preso porque eu sou um apóstolo. Então, primeira coisa, queridos, a primeira convicção de Paulo é para que ele foi chamado. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. E eu não me envergonho disso. Eu renuncio a minha vida para isso, para aquilo que Jesus me chamou. Eu sofro por aquilo para o qual Jesus me chamou. Eu não me envergonho de estar aqui preso, porque eu sei quem me chamou. E não foi um dono de empresa, não foi um presidente da república, não foi um rei e uma rainha, foi o Senhor Jesus. Para que Jesus te chamou? Alguém sabe ou não? Você poderia levantar nessa noite, não que eu quero que você faça isso, mas você poderia levantar da sua cadeira e dizer em alto e bom som: Jesus me chamou para... Todos aqui têm convicção de que foi chamado por Jesus? Paulo disse para Timóteo: Timóteo, preste bem nas suas convicções. Preste bem, é isso que vai te fortalecer na caminhada. Jesus nos chamou para uma santa vocação. Olha, irmão, santa vocação. É uma vocação que esse mundo aqui não pode dar para você, para mim. É uma vocação celestial, que vem de Deus, antes mesmo de você nascer. Deus já tinha um propósito, um plano, um projeto para você, para mim. Segunda convicção que é muito importante, que Paulo fala para Timóteo, que ele como jovem precisava, né, se encorajar mais, né, para continuar fazendo a obra de Deus, enviando, né, missionários, pregando, anunciando. Segundo, Paulo tinha convicção em quem ele confiou a vida dele. Em quem confiei minha vida? Em quem você confiou a sua vida? A sua salvação? Você está certo disso? Olha o que ele disse: eu sei em quem tenho crido. Você sabe realmente quem é Jesus? Se alguém te parar na rua, né? Às vezes eu vejo alguns vídeos lá no Instagram, até dó, né? Para a pessoa lá e faz uma pergunta para a pessoa lá: quem é Deus para você? A pessoa não sabe responder quem é Deus. A pessoa não sabe responder quem é Deus. E ela fala que ela é salva, mas ela não sabe responder quem é Deus. Ela não sabe responder quem é Jesus. Houve uma pesquisa muito tempo atrás. As pessoas poderiam pensar que Jesus é a pessoa mais conhecida do mundo, né? Não é. Vocês sabiam que não é? Não é. Jesus estava, acho que em terceiro ou quarto, se não me engano. Muitas pessoas não sabem, no mundo não sabem quem é Jesus, realmente Jesus. Sabe quem é o cantor lá de rock, o ator lá de Hollywood? As pessoas sabem. Essas pessoas estão muito longe de Jesus. Mas é aquelas que estão dizendo que estão perto de Jesus. Paulo tinha profunda convicção em quem ele confiou a sua vida. Eu sei em quem tenho crido. Agora pense na mudança, né? Pense na mudança que houve na vida de Paulo. Ele confiava em quem? Nele mesmo. Ele confiava nele como um judeu. Ele fala isso: eu sou um judeu nato.
Ele se gabava disso. Eu estudei aos pés de Gamaliel. Muitas pessoas falam isso hoje, né? Eu sou formado na USP. Eu sou formado no Mackenzie. Tem muita gente que confia em si próprio, né? Paulo confiava na sua linhagem. Eu sou da tribo de... Quem quer arriscar aí? Judá era Jesus. Paulo falou assim, eu sou da tribo de Benjamim. Judeu de judeus, sou de uma linhagem puro sangue, meu amigo. É assim que ele pensava. Eu sou fariseu. A seita mais importante da época. Tinha os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios. Paulo era dos fariseus. Ele é então um homem confiante, né? Nos seus pensamentos, nos seus desejos. Até que um dia ele falou isso aqui, para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Quando ele se encontrou com Jesus e ele ouviu a voz de Jesus, e com medo, tremendo, ele falou assim: Senhor, o que queres que eu faça? Que mudança, né? Que mudança na vida de um homem. Agora Paulo sabe quem é Jesus. Agora tudo que ele pensa a respeito dele mesmo não tem grande valor. Onde ele estudou, de onde ele nasceu, onde ele morava, qual era a descendência dele, isso não tem muito valor. Mesmo que ele soubesse tudo isso, não era mais as convicções de Paulo. As convicções de Paulo é que agora ele conhece a Jesus. Timóteo, você conhece a Jesus? Sabia que tem muito pastor aí que não conhece Jesus? Pastor, é verdade, isso é verdade. No século XIX, Spurgeon falou isso numa pregação. Século XIX, nós estamos no século XXI. Spurgeon falou assim num lugar assim, pregando para milhares de pessoas. Tem pastores que conhecem mais de vara de pescar do que da Bíblia de Jesus. E hoje nós temos pastores que conhecem mais de política do que do próprio Jesus. Conhecem mais de carro do que de Jesus. Conhece tantas outras coisas, mas não conhece Jesus como deveria. É um perigo. Porque se a pessoa tem convicções, ela quer mais de Jesus. Nós cantamos aqui, parece, né? Quanto mais convicções a pessoa tem, mais ela quer conhecer, mais ela quer ter de Jesus. Ela não quer menos desse mundo. E você acha que Spurgeon estava falando besteira? Estava não, ele sabia o que ele estava falando. Que há pastores que conhecem mais de vara de pescar do que da própria Bíblia, do que o próprio Jesus. E eu tenho certeza que acontece isso hoje. Porque essas pessoas não têm convicções. Paulo sabia em quem ele tinha confiado. Isso significa que ele tem que abandonar todo o conceito mundano de vida. Paulo era um perseguidor, era um homem de coração duro, era um homem que tinha ódio no coração. Quem tira isso do ser humano? Quem tira essas coisas do ser humano? Só Jesus tira isso de nós, queridos. Só Jesus é quebranta nossos corações e refaz o nosso coração. Só Jesus que tira aquele coração de pedra, só Ele, e coloca um novo coração em nós. E terceiro, né, que Paulo, a terceira convicção que ele fala para Timóteo, nesse pequeno texto que nós lemos, ele diz que ele tinha convicção no poder de quem guardava ele.
poder. Quem me guarda, Timóteo, é poderoso. Aquele que nos guarda é poderoso. Não tenha medo. Não tenha medo de se lançar. Eu vejo que as pessoas não têm medo de se lançar em tantas coisas nesse mundo. A pessoa está correndo risco de vida e ela não tem medo. Esse dia nós estávamos assistindo uma reportagem, eu e a Célia, desse pessoal que gosta de pular de montanha. Pular, não é escalar não, pular. O cara vai até lá naquele e pula. Depois ele abre o paraquedinho aqui, né? Outros colocam uma roupa aqui que ele fica parecendo um pássaro. Alguém já viu ou não? E ele pula, se lança naquele penhasco inteiro e vai voando assim, ó. Aí você vai assistindo, morreu um, morreu outro, morreu um monte. Está morrendo. Aí perguntaram para um cara assim, você não tem medo de morrer? Não. Eu gosto do que eu faço, sinto prazer no que eu faço. E se eu morrer, que vocês saibam que eu morri feliz. Eita nós, né? E o crente tem medo. Medo de se lançar para fazer a obra de Deus. Timóteo, eu estou preso. Mas eu tenho convicção no poder daquele que me guarda. Você crê que Jesus está guardando a sua vida ou não? Que você não precisa ter medo de fazer o que Ele pediu para você fazer? Se Jesus pediu para você fazer, faça, não tenha medo. Ele te guarda. Ele está com você. Paulo tinha convicção no poder de Jesus para guardá-lo. Ele depositou sua vida nas mãos de Jesus. E Jesus depositou em Paulo o que é maravilhoso e o que é importante para Deus. Olha, duas coisas importantes, queridos, para Deus. Paulo, você, eu, e sabe o que? A palavra de Deus. Deus confiou, eu confiei a minha vida a Jesus, Jesus confiou em mim o Evangelho. E falou, Elias, agora você vai pregar a palavra, eu confio em você. Pregue a palavra. E para você também. Você confiou a sua vida em mim? Jesus vai dizer para você, agora você é sal. Você é luz nessa terra. Vai brilhar. Vai levar sabor para o mundo, porque esse mundo não tem sabor. Vai levar tempero para esse mundo, porque esse mundo não tem tempero. Vai ser uma pessoa diferente nesse mundo. Vai impactar esse mundo com a sua vida. Timóteo, vai pregar. Eu estou preso, o meu ministério está acabando. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não saio dessa prisão vivo. Vou sair daqui morto. Eu sei, eu estou convicto do que eu fiz, o que eu tinha que fazer. Agora é a sua vez. Vá lá e faça diferença no mundo. É bonita essa mensagem, não é? Mas quantas pessoas saem das igrejas e vai no outro dia falar, vou fazer diferença no mundo? Quantas pessoas saem do culto, da igreja, de ouvir a pregação, da adoração, sai lá na rua e vai falar assim, eu vou fazer aquilo que Jesus mandou eu fazer. Timóteo, vai sem medo. Eu estou aqui preso e não estou com medo. Eu vou morrer e não estou com medo. E as pessoas pulam de penhasco. Bungee jump, né? Pensa que não morre pessoa pulando de bungee jump? As pessoas se confiam, né, nelas tanto, né, que... Mas Paulo estava confiante agora em Jesus Cristo. A convicção de Paulo... Deu a minha hora, né? A palavra grega para depósito, tanto de que Paulo depositou a vida dele nas mãos de Jesus,
como Jesus depositou e confiou em Paulo para pregar o Evangelho, a palavra grega chama parateke. O que é parateke? Para os gregos, algo confiado, um depósito. E não é qualquer depósito, é algo sagrado. Você confiou a sua vida a Jesus, a sua vida é sagrada para Jesus. O crente precisa saber disso, hein? A vida de um cristão não é qualquer vida, hein? Você confiou a sua vida a Deus, a Jesus, Ele leva a sério isso aí. A sua vida é sagrada. Aquilo que Jesus confiou a mim, ao pastor Heber, pastora Célia, e a todos os pastores, e a você também, o que Ele colocou no nosso coração para falar ao mundo, que é o Evangelho, a palavra de Deus, é sagrado. O que é confiado é sagrado. Por isso que se alguém chegar para você assim, ó, eu vou falar com você, mas não conte, né? Não seja aquela língua, né, que gosta de falar, né? Pessoas que não sabem guardar segredo não são pessoas confiáveis. Porque geralmente essas coisas são assuntos sagrados que não pode se ficar falando. Imagina se o pastor fosse linguarudo, né? E falasse da vida das pessoas que acontece para todo mundo na igreja. Imagina nos meus 18 anos de pastor lá na Igreja Batista, o quanto eu ouvi, vi e presenciei de situações difíceis. E eu saí de lá e tem pessoas que nunca ficou sabendo e nunca vai ficar sabendo da minha boca. Porque isso são coisas sagradas que a gente não pode ficar falando. Foi nos confiado, são coisas sagradas. A vida dos outros é sagrada. Se você confiou sua vida a Jesus, ela é sagrada para Ele. Ele vai guardar a sua vida. Timóteo, Jesus guarda a sua vida. Pode fazer a obra, porque Jesus está guardando você. Não tenha medo de falar de Jesus. Fale de Jesus. Você crê que a sua vida é valiosa? Outro dia eu vi uma pessoa me mandou no Instagram lá achei até interessante, uma analogia até que legal, né? Uma senhora, né? Agora no Instagram todo mundo é sábio, inteligente, né? Todo mundo sabe tudo, viu tudo e tal. Aí uma senhora falou mais ou menos assim, né? Se alguém te dá 100 mil ou 100 milhões e tal, e você depois ela fala assim, ó, eu quero a sua vida, né? Aí você fala, não, você tem que dar a sua vida. Não, aí a pessoa entendeu que a vida dela é mais sagrada do que 100 milhões de reais. É claro que é. Uma vez eu vi uma reportagem lá no Reino Unido, que uma pessoa do exército lá perdeu um braço na guerra, e foram fazer uma mão mecânica para ele, com eletrodos no cérebro, a qual ele foi se adaptando e ele conseguia se mexer assim. Pensou? Uma mão mecânica, com eletrodos no cérebro, que o cara... Só que aquela mão ia sair uma bagatela de não sei quantos milhares de libras, lá em libras, né? Uma das moedas mais caras do mundo. Aquela mão mecânica ia sair uma fortuna para mandar fazer aquela mão lá. Então, imagine quanto vale o seu braço, né? Agora, quanto vale a sua vida? Deus sabe do valor que você tem. Por isso que Ele te chamou. Por isso que Ele confiou em você o Evangelho. Por isso que Ele quer que você tenha convicção disso. Você é valioso, você é valiosa. Com Cristo, muito mais. Você vale muito mais do que milhares de libras. Para encerrar, queridos, eu quero dizer para você, Paulo entrou para a história como um grande servo de Jesus, um líder extraordinário e um cristão convicto, um homem digno de ser imitado. Mas não foi fácil para aquele homem.
manter as nossas convicções não é fácil. Pode custar a nossa própria vida. Mas lembre-se, se você confiou sua vida a Jesus, ela é sagrada. E aqueles que confiarem em Jesus, a sua vida, tem um lugar no céu. E se você confiou a sua vida a Jesus, o seu lugar no céu está garantido. Você precisa ter convicções disso. Aqui nessa vida nós podemos perder muitas coisas, mas nós já ganhamos a cidadania do céu. Então essa vida aqui, ela só é realmente valiosa mesmo, se ela for de Jesus. Você já entregou a sua vida para Jesus ou não? Todos aqui já entregaram a vida para Jesus? Vamos ficar em pé? Você tem convicção disso? Você está convicto? É por isso que o crente não pode ter medo da morte. Se o crente tem medo da morte, é bem provável que ele não tem convicção do céu. Ah, pastor, mas é a morte, né? Não, a morte é para todo mundo, querido. Jesus não falou para nós, só vou levar vocês da morte. Eu vou ressuscitar vocês no último dia. Aleluia. Eu vou ressuscitar vocês. Ele não falou, vocês não vão morrer. Ele falou, eu vou ressuscitar vocês e levarei vocês para mim mesmo. Então não tenha medo nem da morte. O crente não pode ter medo da morte, tem que ter convicção do céu. Ó Senhor, obrigado Deus, porque o Senhor colocou em nós uma fé, Senhor, que tem gerado convicções. E essas convicções, ó Deus, nos leva adiante. São essas convicções que nos levam, ó Deus, a pregar a Tua palavra, que nos levam a fazer a Tua obra, que nos levam a investir na Tua obra. São essas convicções, ó Deus, que nos ajudam a superar as nossas limitações, os nossos problemas emocionais, físicos, a nossa timidez. São as convicções, ó Pai, que levaram Paulo a ser aquele homem que ele foi. Assim será conosco, Senhor. E eu estou convicto, Pai, que eu tenho que pregar a Tua palavra. Eu estou convicto que foi o Senhor que me chamou. Eu estou convicto que o Senhor tem poder para me guardar, não importa o que vai acontecer. E que nessa noite, essa palavra fale com a Tua igreja, fale com cada coração aqui nessa noite, e que de forma extraordinária o Senhor levante homens e mulheres para a Tua obra, em nome do Senhor Jesus. Queridos, Deus abençoe a todos. Uma semana de vitória.